Olá, sejam bem-vindos ao FCast, o cast que traz os bastidores da FMU Fianfaan Level Up para você. Eu sou a professora Carminha Oliveira e hoje nós vamos desvendar alguns mistérios da Faculdade de Engenharia, da Engenharia Civil. Eu estou aqui com duas pessoas das engenharias, dessa engenharia, o professor Ariston e o Lucas, que é o nosso aluno do nosso curso de Civil. E a gente vai contar um pouquinho, conversar aqui um pouco sobre o que a gente encontra dentro das salas de aula do curso de Engenharia Civil, que projetos a gente tem feito, que tem destacado. E o Lucas está aqui, eu sei que por uma razão especial, né? Depois você vai contar que ele anda participando de projetos aí bem legais. E vou contar para vocês que o professor Ariston da Silva Melo Júnior, ele é nosso professor aqui na Engenharia Civil, dos cursos de Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Petróleo e Engenharia Ambiental. Veja só, né, a diversidade das engenharias do professor. Porque ele tem tecnologia... ele também está nos cursos de Tecnologia, Arquitetura e Urbanismo. Gente, vocês vão ver a formação do prof, porque que ele consegue circular por tantos cursos. Ele possui graduação em algumas especializações, geoprocessamento, topografia e sensoriamento remoto, construção de edifícios e gestão ambiental. Engenharia Civil, graduação em especialista em engenharia agrícola pela Unicamp. Ele é especialista também em engenharia de segurança do trabalho, graduado e especialista em matemática. Ele é graduado e especialista em física, mas também em matemática. Ele é mestre em engenharia agrícola pela Unicamp, doutor em engenharia civil, em recursos hídricos também pela Unicamp. Ele é pós-doutor em engenharia hidráulica pela Unicamp, pós-doutor em engenharia de matemática pelo IPEM, pós-doutor em ciências químicas atmosféricas pelo IPEM. Olha só que currículo. A gente estava aqui, o Lucas falando, meu Deus, né? Doutor. Que demais, que bacana poder contar com alguém que dedica a sua vida para a educação, estudando e partilhando depois esse conhecimento. É um prazer, professor, ter você aqui com a gente. E eu queria que você começasse dando suas boas-vindas aqui, né? Ah, claro, sem dúvida. E dizendo qual é o grande desafio hoje de atuar na engenharia, nessa escola, né? De engenheiros, a engenharia civil, que é a proposta aqui do nosso curso para a gente falar. Qual o grande desafio de estar à frente como professor dentro da engenharia? Passa um filme aí, né, Pro? Opa, nossa. Em primeiro lugar, quero agradecer a professora Carmen pela proposta de poder vir aqui, né? E trazer, inclusive, o Lucas, né, Rodrigues, né? Que é um exemplo de estudante do nosso curso de Engenharia Civil. Né? Haja visto que ele, inclusive, concorreu com vários prêmios de mais de 80 equipes de startups e ele foi um dos selecionados com um projeto incrível nessa área, entendeu? Que ele foi destaque, inclusive. Destaque nacional e internacional. Olha isso, que demais. Quer dizer, isso mostra o que a gente fala, inclusive, para os nossos alunos da Engenharia Civil, que a importância e a relevância que tem essa escola na formação. Muitos, às vezes, ficam até um pouco constrangidos, achando, eu vou fazer FMU. A FMU tem excelentes professores, posso dizer, modéstia à parte. Não, tirando eu, o resto é muito bom. Tirando eu, o resto é muito bom. Tem excelentes professores, quadros de laboratórios técnicos, inclusive, também para poder fazer uma formação adequada. Nós temos aqui na FMU uma coisa que em muitas universidades públicas não tem, que é aquela linkagem entre o profissional que trabalha no mercado e o profissional que é acadêmico pesquisador. Eu, haja vista, eu acabei declinando para a área de pesquisa. Né? Trabalhei pouco tempo na área de iniciativa privada e porque eu gosto mesmo de estudar, como você percebeu, né? E eu faço muita pesquisa na USP e na Unicamp como professor pesquisador visitante. Não sou concursado, mas pelo fato de eu ter essa possibilidade de fazer pesquisa, eu consigo levar, inclusive, trabalhos de vários alunos daqui para serem feitos lá. Né? Temos vários TCCs que foram feitos, alunos que publicaram artigos científicos, inclusive. Um trabalho interessante foi de concreto permeável, que, inclusive, juntamente com o professor Abraão Merige, que é um espetacular professor
Você teve a... Professor de amanhã. Olha lá. Abraão, 10 pra você, viu, Abraão? 10 pra você. Ele falou, espetacular, professor. Vocês ouviram, né, gente? Cara, Abraão é nota 1000, hein? O professor Abraão, que inclusive ele participa numa pesquisa nossa também de concreto permeável, que inclusive foi prêmio, inclusive na área de concreto internacional. Nós vamos apresentar o projeto agora, acho que em agosto. Professora, a gente é bom esse negócio de ganhar prêmio, né? Graças a Deus. E aqui o pessoal se esforça muito, como o Lucas é o exemplo também, Pois é. que é a vitrine que a gente quer trazer aqui, que é o orgulho, né, por ter visto esse menino chegar onde ele já chegou em tão pouco tempo, ainda estando no 5º semestre. Quinto semestre de engenharia, Quinto já dá semestre. para ganhar prêmio internacional, né, Lucas? Exato. Olha que a gente já bota ele nessa conversa, né, Nossa. Pro? Mas os desafios de ser professor permeiam muito por isso, pela questão da sim. pesquisa. Tem que gostar muito. Aliás, aproveitando, né, Carminha, hoje é o dia do pedagogo, né? Parabéns para todos os pedagogos. Sem vocês a gente não estaria aqui, né? Porque é a formação do pedagogo que ajuda a formar engenheiros, advogados, matemáticos e assim. Sem eles a gente não estaria aqui. É uma área que tem que ser mais prestigiada também, né? Que falta isso, né? No Brasil. Mas se Deus quiser daqui para frente, as coisas tendem a melhorar. A gente tem que ser sempre otimista. A gente vai fazendo a nossa parte, vai Exato, pesquisando, né? exato. Os pedagogos são vitais, principalmente nessa construção da educação. Sim. E FMU, Lucas, falaram aqui pra gente, a gente está trabalhando no slogan, né? Que é prática desde o primeiro dia. Depois a gente vai falar um pouquinho disso com o Pro. Mas queria falar, você tem experimentado um pouco dessa coisa da prática desde o primeiro dia. Só para a gente botar o Lucas na conversa, ele é estudante do 5º semestre de Engenharia Civil aqui com a gente. Ele é formado pela rede SESI Senai como técnico em mecatrônica e aspirante a oficial da Cavalaria do Exército Brasileiro pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, os famosos CPORs. Lucas, bem-vindo! Boa tarde, pessoal. Obrigado por me receber aqui hoje. Tudo bem? E aí? É bom demais ter você aqui com a gente. Eu perguntei se essa história de ser prática desde o primeiro dia tem feito sentido para você. É isso mesmo? Tem. A nossa matéria de engenharia civil quase sempre prática todo dia, né? Desde quando você começa no estágio, quando você começa a seguir os primeiros passos, na aula faz uma parte teórica, já começa a seguir uma parte da prática. Então é assim, quase todo dia, desde os primeiros dias, a gente sempre está nessa prática do dia a dia. Tem essa coisa, né, da gente, a prática exige dos professores, do corpo docente e da coordenação um cuidado especial, um alinhamento todo próprio, para levar projetos que façam sentido, Sim, né? sim. Isso é uma diretriz que já vem desde a nossa diretora, a professora Ângela, e o nosso professor mestre, o professor Kleber, né? Ele tem feito isso, vem defendido isso com carinho e com amor. O professor Kleber coordena os cursos de engenharia hoje aqui com a gente, que é isso que ele está falando, né? Isso, exatamente. Que busca essa linha mestra dos projetos. Ele realmente veste a camisa, ele tem um coração grande nessa área. O Lucas provavelmente já viu ele, Já conversou conheci. com ele. E ele toma conta da engenharia civil com o maior carinho, tem uma preocupação, está sempre atuando com professores, e inclusive mesmo ele estando na parte administrativa, ele também está na parte acadêmica, dando aula e fazendo pesquisa. Ele faz parte do grupo de pesquisa do Abraão e comigo também. Abraão, nota 10 de novo, hein? Olha lá, né? Tá vendo? Muito legal. Ô, professor, projetos assim, como esse que o Lucas participou, de que disciplina, Lucas? Foi de reciclagem lá, reciclagem avançada de plástico, Importantíssima essa área. economia circular. Essa área de meio ambiente é a área que a engenharia civil ela tende a trazer maior agregagem para o mundo atual. Porque nós temos muitos engenheiros na parte estrutural. Então, o que eu digo sempre para os meus, que eu já tive a oportunidade de dar aula, que o leque da engenharia civil é muito bom, porque a engenharia civil ela engloba uma área muito grande. Você pode trabalhar na parte administrativa, pode trabalhar na parte estrutural, propriamente dita, mas você pode ser um agrimensor, pode ser um topógrafo, né? Trabalhar com perícia, trabalhar com saneamento, que é a área que eu amo trabalhar, inclusive, né? Porque você consegue trabalhar com a área de você desenvolver projetos que vão melhorar a vida do ser humano. Muito Então, legal. a engenharia civil ela tem um papel importantíssimo. Todo o país, quando está passando por uma crise que começa a ter uma demanda, uma melhora do seu PIB, qual é a primeira área que a gente percebe? A engenharia civil. Antigamente, tinha aquela ideia errônea que o Brasil cresce quando o setor de automóveis cresce. Mas isso é uma falácia.
Cada um tem o seu valor e cada um tem a sua primacia. Mas sem a engenharia civil começar a despontar no processo reprodutivo, você tem uma estagnação da economia. Muito legal, gente. O professor estava falando da importância da pesquisa, e que ele é uma dessas pessoas que está muito na pesquisa. Educação, gente, as instituições, de uma forma geral, elas olham para pesquisa, ensino e extensão. Exato. E a gente vê muito isso dentro dos projetos. Sim, sim. Conta um pouquinho aí, então. Esse é o primeiro projeto que você faz dentro das atividades, assim, que dá essa projeção. E mais, né? O que te estimulou a ir por esse caminho da reciclagem? A própria disciplina ou alguma coisa que você já tenha como propósito de atuar? Então, na realidade, o primeiro projeto que eu fiz relacionado foi no Senai. Quando eu era estudante, né, eu fiz um sistema de reciclagem lá que reciclava garrafa PET e transformava em filamento de impressora. E usava esse mesmo método aí foi o projeto que eu apresentei. E eu acabei levando isso para frente porque, como o tema era de economia circular, um dos grandes problemas que tem na economia circular hoje é que o que a gente descarta, a gente não consegue reaproveitar. Então, simplesmente vira um material, um resíduo que é descartado no meio ambiente e perde um valor que a gente podia ganhar e também prejudica o meio ambiente no geral. Então, é descartado em aterro, é descartado em oceanos. Então, não sei se vocês já viram, tem uma mega ilha de plástico que é maior que cidades que passam. Então, assim, além de estar poluindo, né, ainda está perdendo um produto que podia ter voltado ao mercado. E eu acho que isso é muito de engenharia, né? É fazer um processo que a gente consegue solucionar um problema, que está aí desde sempre, né? Solucionar problemas, né, professor? Isso é muito que a engenharia traz de desafios para nós o tempo inteiro. Exato. Isso que ele falou é importante, porque na nossa área, que é a minha engenharia civil, é uma área que sempre você vai ter emprego. Porque você sempre vai ter necessidade de desenvolver projetos e processos para a recuperação das áreas que você tiver uma determinada atividade que você causar impacto ambiental. Que isso que o Lucas falou é importante. Qualquer processo que você utiliza sempre vai gerar um resíduo. Então, a nossa formação, o nosso objetivo como pesquisador, como empreendedor, é trabalhar com formas de você utilizar esse resíduo de uma maneira, de uma atividade secundária que gere renda e diminua o impacto ambiental para poder você não ter essa tragédia que é a degradação do meio ambiente. Ô, Lucas, e como é para você, então? Lucas ganhou um prêmio, gente, internacional do Fórum Econômico Mundial, a área de economia circular, em parceria ali com a Fiesp estava dentro do Fórum Econômico Mundial, ela criou então um Circular Talks com as experiências dos alunos das instituições de ensino, e o Lucas estava entre esses alunos que apresentou a proposta, acho que são 80 projetos que passaram ali no crivo final, desses 15 foram para apresentação dentro do fórum, e desses 15, 3 iam ser escolhidos para estar ali entre os primeiros. E o Lucas ganhou em primeiro lugar. Como é que primeiro o impacto, né? Como é que foi participar dessa seleção, o convite para você fazer parte desse prêmio e depois todo o caminhar, né? Chegar no primeiro lugar. E o que vem pela frente? Então, começou como uma apresentação de trabalho. A gente fez uma apresentação na aula do professor Guilherme, né, de mecânica dos solos. Aí a gente, apresentando o trabalho, o professor falou, ó, vai ter um evento na Fiesp e quem apresentar ganha 2 pontos na média. Falou assim. O professor Guilherme é fantástico. Excelente. Já falou assim. Aí todo mundo pensou, putz, será? Aí o pessoal, não vamos. Eu também pensei, putz, fiquei meio receoso, né, porque era em pouco tempo para fazer o projeto, né? Aí eu perguntei para ele, não, eu posso apresentar esse projeto aqui que eu fiz e tal? Aí ele falou, não, dá para levar para frente. Aí eu tinha meio que desistido, aí ele começou a mandar mensagem, falando. Aí o professor virou e falou, ó, Lucas, vai, que não sei o que vai ser legal. Aí eu conversei com a minha namorada, né, a Nicole, ela é pedagoga também. Aí ela já apresentou na Fiesp, ela falou, ó, meu, se você não for, você vai se arrepender. Aí eu comecei a fazer o projeto, né? E um belo dia eu recebi uma mensagem da professora Carminha, né? E aí que embalou de vez. Ela começou a me ajudar, começou a mostrar onde eu podia melhorar, o que eu podia falar mais.
Aí nisso eu fui gravar a chamada na Fiesp, né? Fiquei mais nervoso de gravar a chamada aqui no dia. Mas eu consegui levar pra frente. As minhas expectativas não eram tão altas, na realidade, né? Eu não imaginava que eu podia chegar em primeiro lugar. Os projetos que estavam lá eram incríveis, empresas gigantes lá. Então, teve gente que veio de fora, né, do Brasil para apresentar o projeto lá com a gente. E assim, a sensação de estar no palco apresentando o projeto é indescritível. Não, Muito legal. Frio na barriga. Não, na hora de subir, o seu mérito foi muito grande porque você concorreu, inclusive, com universidades públicas também. eu também. USP, Unicamp, Sim, entendeu? sim. Mas o professor Guilherme, o professor Guilherme é um excelente professor. Pra você ter ideia, ele tem 7 pós-doc. Demais. Nem perto. O professor Guilherme te deu todo o respaldo técnico que você precisava, né? É isso, professor. O que eu precisava de dúvida... É isso que é legal isso. aqui da FMU, entendeu? Os professores, eles têm essa linkagem com os alunos. Qualquer professor que você chegar, o professor pode não entender o assunto, ele te acolhe e fala, ó, vamos lá, vamos pra frente com isso aqui, eu te ajudo, eu te levo a alguém que te ajude. Então isso que é muito legal da FMU. Essa parte desse acolhimento e essa de vamos levar pra frente. Essa parte é muito legal daqui. Muito legal, né? E conta pra nós, tem futuro, né? Porque agora, o que você ganhou? Conta aí pra gente, só pra aguçar a curiosidade aqui dos nossos alunos, veja bem. Além de ser a startup destaque de 2025, né, no WCF do Brasil, eu fui chamado para apresentar esse projeto lá em Portugal. Parabéns. Então, o pessoal da Fiesp vai me levar para lá apresentar esse projeto. E o pessoal recebi convite do pessoal da Fiesp, Ciesp, Senai, para continuar levando esse projeto para frente, inclusive do pessoal da Acelera da FMU também. Então, a gente tem uma aceleradora de startups aqui, ó, fica a dica para você se inscrever. Todo semestre a gente tem uma chamada. Venham participar porque vai criando toda a diferença. Aproveitando que a palavra está comigo, vocês não acreditam que a gente já chegou ao final desse podcast. Passou muito rápido. Passei rápido mesmo. Pois é, então eu queria passar para vocês fazerem as considerações finais, deixar um recado para os nossos alunos, comunidade, enfim. E, por favor. Bom, primeiro eu vou deixar o Lucas, porque o mérito, a estrela aqui, para meu ver, hoje é o Lucas. Parabéns, Lucas. Tá certo. Pessoal, queria estar agradecendo de estar aqui, né, de ter conseguido participar desse projeto, desse evento que a FMU levou para frente. Hoje eu sou o destaque, mas futuramente pode ser qualquer outro aluno da FMU, de fora. Só tem que sair da zona de conforto, ir para frente com o projeto. Tem que correr atrás, não tem jeito. E eu queria agradecer novamente aqui o pessoal da FMU e minha família que me incentivou bastante para estar aqui. Eu também queria aproveitar e agradecer a toda a equipe da FMU pelo carinho e pela atenção que sempre deram para mim. A professora Carminha, que eu tive agora o prazer, né, a alegria de conhecer, né? Ao Lucas, que é um exemplo, um orgulho para nós, né? E dizer para todos os alunos, entendeu? Que futuros alunos atuais, que continuem estudando, continuem se incentivando. Professor aqui da FMU, ele não só da engenharia civil, mas eu posso dizer de outras áreas que eu já tive acesso. São pessoas solícitos, são professores que realmente amam o que fazem, entendeu? E na engenharia civil a gente quer realmente formar bons técnicos, né, para poder atuar justamente nesse quadro atual que está em crescimento, porque a engenharia civil está em crescimento. Entendeu? Agora é a hora da gente aproveitar justamente com todo esse caos que está tendo internacional. De um modo geral, vai ser bom para nós, porque a gente pode aproveitar agora justamente e ir para frente, entendeu? Se posicionar cada vez mais. Com certeza. Que temos grandes profissionais. E temos formado grandes profissionais. Sim, temos formado grandes profissionais. A gente tem aluno, por exemplo, a Tamiras, ela está fazendo um mestrado na Holanda. Olha aqui. E ela se formou aqui, entendeu? Eu tive a alegria, inclusive ela pediu até a carta de recomendação que eu fiz, inclusive, com a aceitação aqui da FMU, quer dizer, nós temos uma equipe aqui da FMU que ajuda e está sempre disposta a auxiliar os alunos e professores, isso você pode ter verdade. Muito legal, então, a FMU é a prática desde o primeiro dia, né? Não é isso, Lucas? Isso aí. Muito legal, gente. Então, um pouquinho das engenharias para você, hoje da engenharia civil, dessa importância da escola, da educação, Exato. pesquisa, da extensão, né, de juntar tudo isso, de trazer o mercado para dentro, de levar o aluno para o mercado, né, com esses desafios, como isso vem construindo e fazendo a diferença. Se você quiser conhecer
um pouquinho da nossa engenharia civil, vem visitar os campos, bate um papo aqui com os professores, chama o Lucas para conversar e entender lá como é que é o projeto dele, dá uma olhada no nosso site, tem vários projetos em engenharia lá, os summits, entrevistas de professores, acompanhando os nossos Fcasts, com certeza você fica por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui nos bastidores e por que a gente faz questão de colocar o aluno no centro e de botar a prática desde o primeiro dia. Muito obrigada pela sua audiência. Curta, compartilha, comenta esse vídeo, manda dicas para nós. Beijo grande e até o próximo Fcast. Tchau. Tchau, tchau, gente.